Hoje é dia 19 de março de 2020. Eu acabei de deixar mensagens nos stories do Instagram, WhatsApp, Facebook, também nos próprios vídeos nos perfis do Instagram e do Facebook, porque ainda circulam muitos vídeos, áudios e textos alarmantes, catastróficos, para colocar medo nas pessoas mesmo. E como o conteúdo desses vídeos, áudios e textos é de origem duvidosa, muitas vezes é vindo de pessoas que só querem tocar o terror, querem amedrontar, causar ainda mais pânico à população. E o certo é não compartilhar esses vídeos, não divulgar esses vídeos. Se quiser assistir, assista. Aí Deus dará o discernimento para você para descobrir se é verdade ou não. Mas o mais importante agora é evitar o pânico, não entrar em pânico. Eu acredito que quando eu publicar esse vídeo, pretendo publicar na segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Até lá, se Deus quiser, eu creio que as boas notícias começarão a superar as más notícias. Como já saiu na Austrália, uma notícia de que na Austrália estão conseguindo encontrar, já descobriram como o corpo humano sobrevive, os anticorpos agem contra o coronavírus e estão começando está a um passo de descobrir a cura para a doença. Enquanto isso, na China e nos Estados Unidos estão desenvolvendo vacinas e estão começando a testar em humanos. Então as boas notícias estão chegando e devemos manter a calma, não entrar em pânico, não entrar em desespero, porque Deus ainda é Deus. Deus ainda tem um controle de tudo, Deus ainda domina sobre a terra, Deus ainda é Senhor da história e Ele tem todo o poder para frear ou até mesmo eliminar essa doença. Então, há esperança em meio ao caos e essa esperança é Jesus. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer agora é confiar em Deus, continuar vendo o que as autoridades dizem. Por exemplo, aqui em Sorocaba, as igrejas ainda estão autorizadas a funcionar desde que sejam obedecidas algumas restrições, como cumprimentos, por exemplo, evitar cumprimentos com toque. Até foi sugerido pela liderança da nossa denominação aqui em Sorocaba que possamos cumprimentar à distância, com o japonês, por exemplo, fazendo assim, ou mesmo dando tchau, enfim. Eu tenho certeza que é por pouco tempo, se Deus quiser, até meados de abril, porque eu estou fazendo abstinência do Twitter desde o dia 16 de janeiro até o dia 16 de abril. Então eu creio que no dia 16 de abril, se Deus quiser, quando terminar essa abstinência, haverá boas notícias, muitas boas notícias, e eu poderia postar no Twitter. O clima no Twitter será bem melhor do que está agora, porque agora deve estar um pandemônio aquela rede social, deve estar um desespero só, todo mundo em pânico, todo mundo desesperado. Mas Jesus é a nossa esperança. Ele veio a esse mundo para dar esperança a todos os que estão angustiados, todos os que estão em pânico, em terror, em desespero. Então temos que buscar Deus mais do que nunca. E um dos pontos positivos de toda essa confusão que está acontecendo no mundo é que os cristãos estão se reunindo mais em casa. Os cultos domésticos estão voltando. Então, é uma prática que, de uma certa forma, está voltando no Brasil e em outros países, onde o cristianismo ainda pode ser cultuado livremente. Até em outros países onde existe perseguição contra os cristãos. Os cristãos normalmente se reúnem escondidos, né, reúnem em locais secretos, nesses países onde há perseguição. Então essas reuniões com certeza estão intensificadas, estão mais fortes, talvez não com a quantidade de gente que normalmente tem, por motivo de segurança, mas estão ocorrendo nas casas. Então com certeza o culto doméstico voltou para ficar, e a tendência é se fortalecer ainda mais até a volta de Jesus. Porque, como eu disse lá no vídeo sobre estava fazendo parte da geração de Josias, porque Deus está despertando o seu povo para orar cada vez mais, para buscá-lo cada vez mais, para meditar ainda mais sua palavra, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando Jesus levar a sua igreja, aí o Espírito Santo sairá daqui da terra e o anticristo terá liberdade para fazer o que bem entender durante pelo menos 3 anos e meio, ou 7 anos, enfim. Mas não sei se você é
pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenista, enfim, não importa. O importante é que a esperança é Jesus. Jesus está voltando e Ele quer despertar seu povo, Ele quer despertar a igreja para buscar ainda mais a Ele e pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, seja pessoalmente, seja por meio das redes sociais, salvando o maior número possível de pessoas, talvez até usando esse clima de terror, de pânico, de desespero em todo mundo, para que as pessoas se voltem mais a Deus, busquem mais a Ele, porque o fim está próximo, Jesus está voltando, e eu gostaria de deixar alguns textos bíblicos para conscientizar vocês a respeito dessa segurança que nós devemos ter em Jesus, na esperança que devemos ter em Jesus. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz o seguinte: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Também lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus também diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lá na carta aos Romanos, já capítulo 5, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele, o maior evangelista de todos os tempos, ele deixou a seguinte mensagem, falando sobre a esperança. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E juntamente com a esperança temos a fé. A fé que, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, portanto, a fé genuína, a fé verdadeira, é a fé em Jesus Cristo. E é por essa fé em Jesus Cristo que eu tenho certeza que quando esse vídeo for ao ar, dia 23 de março de 2020, as boas notícias começarão a superar as más notícias. E a cura está chegando. E eu tenho certeza que Deus já está agindo. Muitas pessoas estão sendo curadas ao redor do mundo. E o número de casos com certeza começará a cair nos próximos dias. Inclusive na Itália, eu tenho fé nisso. Na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Europa como um todo, eu creio que nos próximos dias os casos começarão a diminuir. Eu tenho certeza disso. E aqui no Brasil também, ainda já estamos no verão, quase no começo de outono, eu creio que os casos também tendem a cair. Por isso não há motivo para desespero, não há motivo para pânico. Então devemos confiar em Deus, devemos ter fé. Se as igrejas ainda forem autorizadas a se reunir, que nós nos reunamos com todo cuidado, com toda precaução, e que nós possamos receber do Espírito Santo a cura, a provisão, a proteção, porque Deus mesmo prometeu que nos estaria conosco até mesmo nesse momento de dificuldades, por meio da sua palavra. Então que Deus abençoe, Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, se ele fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, peça no meu canal. Deus abençoe e até depende, se quiser.